Certo, pessoal, mais uma vez, Douglas aqui, voltando ao último vídeo do meu estágio de diferentes contextos, Centro Universitário Ninter. Guerra, o tema, né, do meu estágio é Guerras da Reconquista. Falar um pouco agora do último período dessa guerra. Na verdade, né, já se passaram 700 anos desde as primeiras invasões, né, em 711. Chegamos, né, nessa nossa linha do tempo aqui, nessa nossa conversa, no ano de 1492. Granada está sitiada, né? Talvez seja o grande último reduto muçulmano na Europa, né? Está sitiado, né, pelas tropas de Isabel e Fernando de Castela, os reis católicos. Então, a gente tem que frisar esses dois personagens, né, Isabel e Fernando, e eu tenho um carinho, assim, como estudante de história muito grande pela Isabel, né, de, de Aragão. Eu acho ela uma das maiores, sem dúvida, a maior política e sem dúvida a maior rainha de todos os tempos. Eu acho assim, ela tinha uma perspicácia ímpar. Quando ela assume, né, o reino, ela faz mudanças administrativas, mudanças políticas, que vão refletir, né, não só no reino, né, de, de Aragão, mas também em toda aliás, reino de Aragão, perdão, no reino de Castela, mas em todos os outros reinos, né, regionais ali na Península Ibérica, né. Então, para a gente aproveitar o gancho até aqui, como eu frisei, se passaram 700 anos, Portugal já é um país, né, a Espanha, como a gente conhece, está quase, também já é uma nação, né, uma fusão de alguns reinos, né. Então, o martel ele impede que os muçulmanos eles vão para o leste da Europa, e temos esse problema de Castela, né, que ela vai ser resolvida, né. Então, o que acontece? Outra figura importantíssima também, né, é o próprio rei Fernando de Aragão, e ele, né, faz assim um rei, né, na acepção da palavra também, porque ele é um general, um líder acima de tudo, né. E nesse cerco de Castela ele não arreda pé das batalhas, ele contra Isabel em nenhum período, né, desse cerco. Então, outra figura bem importante aqui foi o Papa Inocêncio VI, porque ele acaba sabendo da importância que era, né, tomar Castela, ou de o que a queda, né, melhor dizendo assim, a derrota, uma possível derrota dos cristãos, né, e não render êxito, né, e tomar Castela, perdão, tomar Granada, poderia ocorrer para o futuro da Europa, né, ou seja, teria ali um epicentro, né, muçulmano, sarraceno, na Europa. Então ele propõe indulgências para todos que lutarem, né, no cerco de Castela, assim como, né, foi proposto nas cruzadas, né. Você tem uma ideia, né? Para se ter uma ideia, já se passaram até as cruzadas nesse período todo que se passa entre o início e o verdadeiro fim das guerras da Reconquista. Então isso ocorre e pessoas do norte da Europa, ingleses, irlandeses, lembrando, né, que é antes das reformas, então a Europa ela é toda católica, né? É uma Europa pré-reformista, então de fato a oferta de indulgências ela diz muito tanto aos nobres quanto ao cidadino comum, né, ao europeu comum, que ele tem, né, todo o seu modus viventes permeado, né, no catolicismo. Ou seja, é uma recompensa de fato muito maior do que qualquer recompensa, né, terrena, né, as indulgências plenárias para quem lutar em Castela, né? Então a Castela é cercada por 50 mil cristãos, né? E
acontece a rendição, exatamente em janeiro, né, de 1492, dia 2 de janeiro de 1492, às 3 da tarde, tanto que até hoje a tradição, né, na Catedral de Granada, os sinos dobrarem 3 vezes, né, nesse horário que representa a rendição dos sarracenos. Tem até uma frase assim, que eu acho muito interessante, né, quando eu estava estudando para desenvolver o material aqui que eu ia expor, né, nas aulas do meu estágio, que é uma frase do rei Fernando, né, que ele fala, né, o rei sarraceno ele se prostra, né, como rendido já, né, acontece, ele se prostra de joelhos e tenta beijar a mão de Fernando e Isabel, obviamente. E Fernando fala que não é necessário, que mesmo sendo rivais e inimigos, ele é rei e o derrotado também é rei. Logo não precisa não se precisa de humilhações. É uma frase assim, de muita nobreza mesmo, né? Que talvez se o derrotado fosse ele, não sei se seria recíproco, né? Tendo a história nos mostrado, né, sempre o que acabava por ocorrer, né, quando rendia-se ou caía sobre a espada sarracena, né. E o interessante dessa data também que, como eu havia dito nos outros vídeos, ela é super importante para as grandes navegações, né, porque Cristóvão Colombo ele estava presente nesse dia também no acampamento de Santa Fé e ele acaba convencendo ou, né, tipo, começando esse flerte de tentar convencer a rainha Isabel, né, para financiar, né, a navegação, a expedição dele, né, e como a história também nos aponta, né, nos traz, ele de fato ele logra êxito, né, faz com que Isabel, até meio contrária, né, a decisão, né, ou o pensamento na época de Fernando, patrocine, né, do seu próprio bolso, né, lembrando que ela não faz isso com erário público, né, ela financia, né, de seu próprio bolso as navegações e possibilita, né, toda a navegação, o início das grandes navegações espanholas. Apesar que os portugueses também já navegavam há algum tempo, né? Isso também é uma história bem interessante. Quem tiver curiosidade, né, sobre o início das navegações portuguesas, eu acho que vale muito a pena estudar, né? Eu sou apaixonado pela história das navegações, pela história dos reinos ibéricos, formação do reino português, formação do reino espanhol. Eu acho que é muito interessante, apesar que não ser pertinente ao nosso tema aqui, mas quem quiser estudar, pode estudar, que vai valer a pena, é um prato cheio. E ela patrocina, então, né, através do empenho de suas próprias joias, a navegação. E agora, como não há mais guerra, pelo menos não há mais guerra de fato, né, incluindo no coração da Península Ibérica, se permite que os europeus, né, eles consigam, ibéricos, né, eles consigam, né, voltar-se mais ao comércio, voltar-se mais à exploração. E o mundo, né, ele acaba tomando daí no medievo os rumos que ele tomou, né? Mas vale a pena frisar, né, a importância dessa grande mulher novamente, né? Pioneira, uma mulher assim, uma política de visão única, né? Uma política que faz falta até nos dias de hoje, né? É uma mulher de fato empoderada e não apenas empoderada pela casta em qual ela nasce, e pelo o cargo que ocupa, mas uma mulher de fato de visão, uma mulher de estudos, né, o que é um paradigma, diz que a mulher, dizem muito, né, que a mulher na Idade Média era ignorante, né, e Dona Isabel não tinha nada de ignorante, muito pelo contrário, ela era muito inteligente, era uma mulher estudiosa, ela foi educada no trivium, né, na educação clássica, então ela sabia gramática, sabia retórica, sabia lógica, e de fato ela teve e tem, né, muita importância histórica até hoje, e na consolidação, né, dos reinos ibéricos ali, ela junto com Fernando II de Aragão também,
E assim se finda, né, o meu estágio, se finda, né, que a breve história, né, bem superficial, porque não nem dá para se aplicar de maneira mais avançada, né, nesse período, né, e nas condições a qual, né, o nosso estágio é proposto. Espero que todos tenham gostado e que realmente façam perguntas, participem, que eu vou estar apto a responder, né, e se eu não souber, eu vou pesquisar, vou estudar e vou responder porque se faz necessário respostas, obviamente que sempre com fontes, né, que corroborem, né, com as respostas que eu vou dar para vocês e que tem a ver com o assunto. Muito obrigado.